NPCs. Como saber se você não é um? O ser humano é uma criatura automática. O problema da mente humana é que se pegou a ferocidade animal, com todas as suas nuances, e se racionalizou, ou seja, agora virou maldade. Não é como a inocência nada pessoal de um animal que ataca. Mas a maioria de nós atacamos como animais, porém com branda malícia. Por exemplo, você ataca pessoas verbal e talvez até fisicamente que você não conhece, são anônimos. Quantas pessoas você fala mal? Você já percebeu que você faz isso no automático, sem uma gota de consciência? Gurdjieff ainda criticava as leis estabelecidas pela sociedade. E eu vou completar isso. A sociedade, ela fomenta e estimula o ato de estar doente. Porque ela é o próprio ente macro dentro desse planeta. Aí que você vai perceber que isso na prática procede quando você apenas faz uma observação: não estou bem hoje. Ou alguém lhe pergunta e você educadamente responde: olha, eu estou com tal problema. Você percebeu que principalmente entre os mais velhos, e hoje é mais decorrente entre jovens também, a questão de que a sua dor é sempre vitimista e a do outro é sempre realista. O outro é que está sempre doendo. A vida do outro é que é dura e pesada. A vida do outro é que tem dificuldade. As contas dos outros são muito mais pesadas. Você está apenas simulando. Você já percebeu isso nas rodas de conversa? Mas como perceber que você não é um robô biológico? Vamos parar no corpo. Esse corpo que é o mais imediato agora, você está me ouvindo? Você toca nele e você sente massa. Quanto desse corpo não está no automático? Quanto de células são conscientes? Você acha que uma célula é consciente? Uma célula é programada. Mas que parte é consciente dentro do seu corpo? Esse corpo visível, não que os outros não sejam, é porque se você não vai lá, atrás deles, com eles, né, talvez você não perceba. Porque não é parte da educação dessa sociedade que quer que tudo permaneça assim para que você fique doente e vá pedir conselhos para aqueles que não sabem aconselhar. Isso aconteceu com as religiões e acontece hoje com as pseudociências. Mas se você perceber o seu corpo, você vai entender a humanidade. Suas células, em grande maioria, elas são programadas, exceto aquelas que são estáticas, por exemplo, as dos ossos, né, as partes sólidas do cálcio que habita em você. Então todos os reinos estão em você. Mas daí a gente pergunta, por que existe essa robotização da mente humana, né, dos seres? Por que a maioria parece que está apenas como num jogo eletrônico, preenchendo espaços vazios para que tenha interação e não expressão e nem expansão? No seu corpo você tem um átomo no coração, no ventrículo esquerdo, exatamente, mas não no corpo físico. É um átomo etérico que você não vai ver. Apesar que nenhum cientista nunca viu o átomo, viu os elétrons, porque eles se movem. O átomo é estático. Ele é convicto da sua condição. Ele apenas é o espaço onde partículas orbitam. Como o sistema solar. Um dia a gente vai falar ainda do sistema solar. E temos também a sua pineal, né, a que capta o meio ambiente, ela capta informações, impressões, que pode se tornar premonições, né, você evitar problemas, já que a gente está experienciando a evolução através de problemas. Então, o quanto desse corpo é consciente? Uma coisa é programação,
outra coisa é expansão. Então você vai entender, analisando o seu corpo, que como, em que aspecto o lá fora, todos que estão lá são você. Se você comparar com o seu corpo, a maioria é inconsciente como uma célula. Mas não quer dizer que não esteja programada. A maioria das pessoas são programadas, vêm e vão sem saber de onde vieram, onde estão, para onde vão. Outros aspectos que você vai ouvir no cotidiano são pessoas que não são praticantes de esportes, não praticam exercícios físicos, nem mesmo caminhadas, estão sempre dentro dos seus carros de lata. E quando você pergunta qual o seu time, elas automaticamente respondem esse ou aquele, Grêmio, Inter, ou eu sou do Corinthians, ou eu torço para o Palmeiras, o Santos. Como assim? Ninguém é futebolista na família. Ele não assiste futebol e quando assiste está embriagado, nem percebe aquela repetição toda, aquela recorrência em que tudo se replica, ganha hoje e depois tem um outro trajeto em que vão perder os mesmos que ele aclama como vitoriosos, porque ele crê que é dele. Tem muita coisa que a gente faz sem pensar. E falar então, como eu falava, de pessoas que você está conversando, elas já estão cortando o teu assunto. Se falar de espiritualidade então, porque a espiritualidade que nós estamos tentando consolidar, ela foge da própria religião e também é antagonista à ciência, porque a própria ciência não é consciência. E você? Onde você se enquadra nisso? Se você anda repetindo padrões, se você continua corrigindo meias palavras sem entender o raciocínio, você pode sim ser um. Mas se você não enxergar por si mesmo, não vai ser nenhum de nós aqui fora que vamos lhe provar alguma coisa. Paz e verencial a todos.